Oi, tudo bem com você? Eu sou o Roberto, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar sobre movimentos da Terra. Vamos lá? Vamos lá então. Hoje a aula é sobre movimentos da Terra, que são fundamentais para a gente entender alguns aspectos dentro da geografia, como as estações do ano, ou os fusos horários, ou mesmo o formato da Terra. Então, é importante entender esse conteúdinho aí de sexto ano, até mesmo aí para o ensino médio, para o Enem, que são conteúdos que são comuns também de serem cobrados e são muito simples. Aliás, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a Terra não faz só esses movimentos como rotação e translação que a gente sempre aprende, né? A Terra está em movimento de outras formas. Vou fazer uma resumida aqui, mas principalmente falando sobre os dois principais, rotação e translação. Antes de começar a falar, eu peço para você que você deixe seu like, por favor, para me ajudar a fazer meus vídeos e também se inscreva no canal, belezinha? Vamos lá. Primeiro movimento, a rotação. Rotação terrestre é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Esse movimento dura cerca de um dia. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui, quero lembrar, é que a Terra ela tem uma inclinação, que é o chamado eixo terrestre. Perceba só que a Terra ela não é reta, ela tem uma inclinação. E isso aí chama-se eixo terrestre e é importante também dentro desses movimentos, inclusive o próprio eixo se movimenta também. A Terra, então, ela faz esse giro de 360 graus, né, o giro em torno dela mesma, em 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, ou seja, aproximando 24 horas, um dia. Esse movimento é feito de oeste para leste, né? Por isso que a gente tá aqui, né? A gente tem aquela sensação, né? A gente aprende na escola que o Sol nasce no leste, se põe no oeste, exatamente por conta do movimento de rotação. É por isso que o hemisfério oriental, o hemisfério leste, né? É chamado de hemisfério lá do Sol nascente, né? E tal. Então, exatamente por conta deste fenômeno. Mas isso é mais ou menos, tá? Como eu posso mostrar aqui nessa imagem, né? Que aí tem a ver com a translação terrestre. O Sol não nasce exatamente todo um dia no mesmo lugar. Na verdade, o Sol nem nasce, né? Cientificamente, quem está se movimentando em relação ao Sol é a Terra. Não é o Sol que está se movimentando no nosso horizonte. Mas, por conta do movimento de translação, o Sol vai se movimentando no nosso horizonte. Olha só. No dia 21 de março, que é quando acontece um equinócio, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o Sol está na parte central aqui dessa imagem. Mas, aqui, ó, no dia 22 de junho, que já é um solstício, né, quando começa o inverno aqui no hemisfério sul, a gente percebe que ele está bem deslocado lá para a esquerda. E vem 23 de setembro, que é um outro equinócio, que é o de primavera, né? Aí está no meio novamente. E aí, em dezembro, que temos o solstício de verão, está lá no cantinho direito. Portanto, galera, o Sol ele não nasce todo dia no mesmo lugar, no nosso horizonte. Assim como as estrelas também se movimentam, né? O nosso céu, digamos assim, ele está em movimento porque a Terra está em movimento, né? Esse movimento de rotação é que traz para a gente essa sensação que o Sol está nascendo ou se pondo. Aí, uma curiosidade, caso você queira, se você se perder numa floresta e queira se localizar, o melhor jeito é usar o seu relógio analógico. Eu tenho certeza que você tem um relógio analógico. Aí você vai apontar o ponteiro das horas em direção ao Sol, perceba aqui, ó, hemisfério sul, e aí o meio, né, que vai fazer entre o ponteiro das horas apontado para o Sol e o ponteiro, aliás, o ponteiro dos minutos, né, apontado para o Sol e o ponteiro das horas, nesse meio é onde está o norte. Então, o relógio analógico, né, o relógio de ponteiro, ele serve como uma bússola. Então, descarte agora mesmo, né, os seus smartwatches, né, e usem relógios analógicos. Enfim, a rotação terrestre ela é responsável pelos dias e pelas noites, né? Graças à rotação, um lado da Terra é iluminado pelo Sol, aí vem a rotação, e o outro lado é iluminado, né? Então traz vida para a Terra e tudo que a gente conhece, né? Afinal, a Terra ela tem um formato aí quase esférico, né? Então ela não é plana e por isso tem a rotação terrestre. Quais são as consequências? Os ventos, que isso aqui merece uma aula específica, tá? Os ventos, correntes marítimas, o efeito Coriolis, que isso aqui é fundamental para a gente entender a dinâmica do clima. Porque, por exemplo, aqui, ó, perceba só esse trópico aqui, ó, o trópico 30 graus norte. Perceba que nesse trópico, ó, tem um monte de deserto. Por que que isso acontece? Por que que aqui, ó, no zero, que é onde está a linha do Equador, tem muitas florestas? Tudo a ver com essa circulação dos ventos. E essa circulação dos ventos, ela tem a ver com física, que eu tenho certeza que é uma matéria que você adora. Caso você não tenha visto ainda, você vai amar. É o seguinte, a Terra é um movimento de inércia, basicamente, né? A Terra ela não está parada, ela está em movimento.
Então, o que acontece? Imagina aí, o vento, ele é criado através disso. A Terra, ela vai se movimentar e o vento vai se movimentar junto. E ele vai se movimentar no movimento circular, formando aí o efeito Coriolis. E esse efeito Coriolis, ele movimenta os ventos das zonas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, que isso depois eu vou comentar um pouquinho mais com vocês. E aí, esse movimento dos ventos, por exemplo, tira chuvas desse trópico e levam para a linha do Equador. Então, é por isso que na linha do Equador chove muito e nesse trópico não chove. Então, nesse trópico vai ter deserto, nesse aqui, na linha do Equador, vai ter floresta muito grande, porque o efeito Coriolis vai fazer isso aqui, ó, vai puxar o vento para baixo, fazendo um movimento circular. É aquela lei da física da inércia, né? Igual, tipo, você tá parado, aí o carro dá um arranque, né? Vamos colocar o ônibus. Você tá lá em pé no ônibus segurando uma barra. Aí o ônibus dá aquele arranque e você vai para trás. Se o ônibus está em movimento e ele dá uma freada brusca, o que vai acontecer com você? Você vai para frente. Por quê? Porque você vai continuar o movimento que você estava fazendo com o ônibus. Então, você estava se movimentando, o ônibus parou de uma vez, você continua se movimentando para o mesmo lado. E do mesmo jeito, você está parado lá, aí o carro dá um arranque de uma vez, aí você vai para trás porque você vai continuar naquele lugar que você estava antes. Física. E graças a esse movimento aí da inércia, né, nós temos aí o efeito Coriolis, que movimenta os ventos, movimenta o mar também através das correntes marítimas que carregam calor, frio, seca, chuva para alguns locais. Então, isso tudo vem da rotação terrestre. Olha que bacana. Depois eu vou fazer uma aula específica sobre circulação dos ventos, sobre correntes marítimas, que aí a gente vai detalhar um pouquinho mais isso. Mas é importante saber que isso tem relação com a rotação terrestre. Rotação terrestre também tem relação com os fusos horários, né? Afinal, o fuso horário está falando de horários e a rotação terrestre traz para nós os dias e noites. Então, os fusos horários são estabelecidos de acordo com os graus que a Terra percorre, que são 360, né, um giro completo, e o tempo que ela faz em 24 horas. Então, pegaram lá o 360, dividiram por 24, e aí saiu 15 graus. Cada fuso desse aqui, ó, tem 15 graus de distância um para o outro. E se eu dividir por 24, são 24 fusos, certo? E eu fiz uma aula específica sobre fuso horário, eu vou deixar aí no card, marcado em algum lugar aí, tá? E o fuso horário é importante e ele tem muita relação com a rotação terrestre. Certo? Então, depois você procura aí a aula do fuso horário, caso você tenha dúvida. E o próprio formato da Terra tem relação com a rotação. Porque quando a Terra se formou há bilhões de anos atrás, ela era uma massa mais, digamos assim, mais elástica, mais plástica. Então, com a rotação, o que vai acontecer? A Terra girava numa velocidade muito alta, e aí nesse giro de velocidade muito alta, ela fez uma barriga, né? A sua parte central, ela foi abrindo. E com a parte central se esticando, imagina que tem uma massinha na minha mão. A parte central se estica, essa parte de cima, ó, ela vai se achatar. Então a Terra, ela é achatada nos polos e mais larga no centro. É por isso que a linha do Equador, ela é bem mais larga do que os meridianos, por exemplo. Ela é maior que os meridianos, porque ela está na parte central da Terra ali, a parte mais larga. Isso explica, por exemplo, as estações do ano, né? Essa parte mais larga da Terra. Por que a linha do Equador é quente o ano inteiro? Porque ela está sempre próxima do Sol, justamente por estar perto, né, do Sol ali na região mais larga da Terra. Então, a Terra, ela tem esse formato não esférico, mas sim de uma elipse, né? Aí se chama formato elipsoidal por conta da rotação. A rotação, ela abriu a Terra e fez o Equador ficar mais largo e os polos achatados. Certo? Então, isso também se deve ao movimento de rotação há bilhões de anos atrás, quando a Terra estava se formando. Certo? Então, o movimento da Terra, rotação, importante para a gente entender esses aspectos aí. Curiosidade. A gente sabe que a maior montanha do mundo é o Monte Everest, certo? Tem, sei lá, 9.000 quilômetros. 9 quilômetros, 9.000 metros de altitude, né? Arredondando. Mas, se a gente pegar do núcleo da Terra até o topo, né? Desconsiderando a altitude, a montanha mais alta do mundo seria o Monte Chimborazo. Se não me engano, fica ali na região ali da América Andina. Não sei se é no Equador, no Peru, uma coisa assim. Aí ele seria o mais alto, porque pega ali na região da linha do Equador, ela é mais larga, então ele está na região mais larga, e aí a altitude dele somada com essa distância até o núcleo terrestre, ele fica maior. Então, entre aspas, né, ele estaria mais próximo do Sol, seria a montanha mais próxima ao Sol. Certo? Uma curiosidade inútil aí, trivia. Fechou a rotação? Então, rotação, o movimento que a Terra faz em torno dela mesma.
em um dia, e essa rotação terrestre é importante para formato da Terra, ela foi responsável por esse formato da Terra que é elipsoidal, lembra uma elipse, é importante para os fusos horários e é importante também, né, para o movimento do vento, movimento das correntes marítimas, enfim, rotação terrestre é um movimento importante da Terra. Outro movimento famoso que a Terra faz é a translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Esse movimento ele é feito em aproximadamente um ano. Então, esse é o movimento que a Terra faz em torno do Sol em aproximadamente um ano aí, ó, 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Aí vamos arredondar essas 5 horas e 48 minutos para 6 horas. O que acontece? A cada 4 anos, soma-se essas 6 horas aí, que vai dar 24 horas, portanto, a cada 4 anos aqui no Brasil, onde nós usamos o calendário gregoriano, soma-se um dia, que aí é o chamado ano bissexto, que é o caso do ano de 2024. Né? Ano bissexto tem um dia a mais em fevereiro. Isso é característica do calendário gregoriano, tá? Tá aqui, ó. Tem país que usa outros calendários, tá? Por exemplo, a Etiópia, olha que curioso, a Etiópia está em 2016. Isso acontece por quê? Porque o calendário gregoriano ele foi feito por um papa, lá nos anos 1500, 1582. E aí ele fez esse calendário baseado na Igreja Católica Romana, né? Na Igreja Católica que vem da Itália. Essa Igreja Católica etíope é uma igreja católica diferente, é uma igreja católica ortodoxa, e é uma igreja católica ortodoxa etíope. É uma igreja própria da Etiópia. A Etiópia é um país que tem toda uma história específica, né? É um país que não foi colonizado dentro da África, pelo menos inicialmente, né? Os italianos tentaram colonizá-los, mas não conseguiram. Então a Etiópia, seguindo o calendário próprio, ela está em 2016. Outro país que tem um calendário todo diferentão é a Coreia do Norte. Perceba que, olha, eles estão no ano 112. Por quê? Porque a Coreia do Norte, eles usam o nascimento do revolucionário da Coreia do Norte, né? Kim Il-sung. E aí, graças a esse nascimento dele, né, que ele é tido como uma espécie de divindade, aí tem o início do calendário deles. Então é 112 o ano deles, porque está em relação ao nascimento do revolucionário da Coreia do Norte. Outros países usam outros calendários. A China, por exemplo, ó, é o calendário mais antigo de todos, mas geralmente esses países, ó, a China, a Índia, o Japão, eles usam o gregoriano para questões legais, tá? Então, o calendário gregoriano, por conta do mundo global, né, que os negócios têm que ser feitos, né, tem que ter o dia específico, hora específica. Então, graças ao mundo global, ele é um calendário global, né? Poucos países não usam o gregoriano. Beleza? Curiosidadezinhas aí. Translação, né? A translação terrestre, só ver aqui nessa imagem, voltando aqui, a translação terrestre ela tem 2 momentos específicos que você pode ver esses nomes, que são afélio e periélio. O afélio, perceba aqui, ó, afélio é o momento que a Terra está mais distante do Sol. E o periélio é o momento que a Terra está mais próxima do Sol, tá? Olha só. Então, periélio, ó, mais próximo do Sol, afélio, mais distante do Sol. Para você lembrar, se algum momento perguntar isso para você, vai relacionar periélio com perto, né? Então, periélio é o momento que a Terra está mais próxima. Enfim, isso aqui também só uma curiosidade para vocês sobre nomes, né, relacionados à translação. Dentro da translação, agora, importante isso aqui. Solstícios e equinócios. Solstício é movimento que um dos lados da Terra, um dos hemisférios da Terra, recebe mais luz e calor do que o outro. Então, em solstícios começa verão ou inverno. Lembrando que, se no hemisfério norte é verão, no hemisfério sul é inverno. Se no hemisfério sul é inverno, se no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. Então, é sempre o oposto. E o equinócio, os 2 hemisférios recebem a mesma quantidade de luz e calor. Então começa primavera e outono. E lembrando mais uma vez, se é uma estação em um hemisfério, no outro é a oposta. Então aqui nós temos, ó, solstícios e equinócios do hemisfério sul, que é onde o Brasil está localizado, né, abaixo da linha do Equador. Vamos lá, para março. Olha só em março, ó. Nós temos o equinócio de outono. Os 2 hemisférios estão recebendo a mesma quantidade de luz e calor. Então, entre 20 e 21 de março começa o outono aqui, e lá no hemisfério norte começa a primavera. Aí depois, em junho, começa o inverno. Perceba que o hemisfério sul está mais próximo, aliás, o hemisfério norte está mais próximo do Sol.
Então, o hemisfério norte está no verão e nós aqui no hemisfério sul, ó, estamos mais distantes, estamos mais para o ladinho aqui do Sol. Então, nós começamos o inverno. Aí, depois de 3 meses, vem a primavera em setembro. Olha só, os dois hemisférios recebendo a mesma quantidade de luz e calor. Então, enquanto aqui no hemisfério sul é primavera, no hemisfério norte, outono. Você entendeu tudo, né? Aí depois de 3 meses, no dezembro, né, nós temos aqui o solstício de verão. Perceba aqui, ó, que o hemisfério sul está mais próximo do Sol e o hemisfério norte mais distante. Então, enquanto aqui é verão, no hemisfério norte é inverno. Isso explica, por exemplo, por que o Papai Noel, na cultura, né, eurocentrista, né, que o Papai Noel é uma criação europeia, por que ele está relacionado com o frio? Né? Por que ele usa roupa de frio? Por quê? Porque na Europa, que está no hemisfério norte, é inverno. Certo? Então, entendeu? Tudo certo? Tudo indo? Então, solstício, um dos hemisférios está mais iluminado. E no equinócio, os dois hemisférios estão igualmente iluminados. Aqui, ó, nós temos mais uma vez aquela figurinha do Sol. Perceba só. No equinócio, o Sol nasce lá, ó, exatamente no centro da imagem aqui, ó, no leste. Aí depois, né, no solstício, o Sol vai se deslocar no nosso horizonte. No próximo equinócio, o Sol está mais uma vez no leste. Depois, no solstício, o Sol se desloca aqui para a direita. E vem o equinócio, ele está lá no centro do nosso leste novamente. Então, o Sol não nasce todo dia no mesmo lugar. A partir do dia 23 de setembro, ou dia 22 de dezembro, o Sol está lá naquele cantinho dele. Ele vai continuar se movimentando, tá? O Sol não fica parado e a Terra também não fica parada, tá? O solstício e o equinócio é um momento de início das estações do ano, certo? Um fenômeno relacionado com a translação é o chamado Sol da Meia-Noite, que aí eu coloquei um filme aqui de sugestão, que é o Midsommar, mas tem vários que falam sobre isso. O Midsommar, olha só, é o mal que não espera a noite, porque ele se passa no Sol da Meia-Noite, esse filme lá na região dos países nórdicos, né, da Europa. É um filme de terror, tá? Você gosta, pode assistir. Não sei se é um bom filme de terror. Ele é polêmico, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. No Sol da Meia-Noite, os polos, né, as regiões polares que lembra que eles são mais achatados, por serem mais achatados, ou eles recebem iluminação demais, ou eles recebem iluminação de menos. Então, no verão, quando eles estão muito iluminados, eles passam algumas semanas, meses, só de dia. O sol não se põe, então eles não têm noite durante alguns meses. Daí veio o nome Sol da Meia-Noite, porque o sol está lá, meia-noite está lá, grandão lá em cima. Mas no inverno acontece o oposto. No inverno passam-se semanas, meses só de noite. Então é um período que não tem sol, não amanhece nesses locais. Então olha que maluquice, né? O sol da meia-noite é um fenômeno comum nas regiões polares. Certinho? Ok? Continuando. Outros movimentos, porque a Terra está se movimentando. Nós temos a precessão de equinócios, que dura aí, ó, cerca de 26 mil anos. A precessão de equinócios é um movimento que a Terra faz no seu eixo. Então a Terra está girando aqui, ó, ao redor dela, mas essa pontinha de cima está girando igual se fosse um peão. Aquele brinquedinho antigo, né, que as pessoas giram e ele fica, às vezes, ele fica aquela rodada assim, meio errática, né? Então a precessão de equinócios é essa rotação do eixo terrestre. Só para mostrar que isso aqui você não precisa aprender, né? Nutação terrestre, né? A variação do eixo terrestre a cada 18 anos e meio tem relação com a gravidade da Lua. A precessão tem relação também com a gravidade da Lua e do Sol. E, por exemplo, o Sol se movimenta em torno da sua galáxia, e se nós temos a translação em torno do Sol, nós vamos juntos com o Sol, né? Então a gente faz o movimento junto com o Sol em torno da galáxia. E a Via Láctea, que é a nossa galáxia, também está se movimentando ao redor do buraco negro que está no meio dela. Então, o nosso planeta, galera, ele está fazendo vários movimentos ao mesmo tempo neste momento. Imagina, você está a milhares de quilômetros por hora. Se você somar todos esses movimentos e você não está percebendo, devido à grandeza do nosso planeta. Isso não é maravilhoso? Enfim, essa foi a aula de hoje. Eu espero que ela tenha sido clara, que você tenha aprendido. E caso você tenha gostado desse vídeo, eu peço que você deixe seu like de novo, né? Que você se inscreva no canal e que você compartilhe o canal para ajudar esse professor aqui, tá certo? Obrigado pela companhia e até a próxima.